Momento encontro com a espiritualidade. Atividade religiosa realizada à distância, conforme determina as normas de isolamento social. Que a paz esteja em todos os corações e em todos os lares. Oração de abertura. Pai, Pai de amor, sabedoria e criatividade, Sua bênção, Senhor. Estamos todos aqui reunidos em espíritos afins em busca de aprendizado, iluminação e revigoramento. Nós nos colocamos, Senhor, em sincera posição de humildes aprendizes do vosso saber. Nós nos colocamos, Pai, em singela e receptível condição de nos deixarmos guiar por vossas determinações. Escolhemos estar aqui. Estamos por aprendizado ao amor. E com amor, Pai, agradecemos por essa vivência abençoada. Introdução ao tema de estudos: desejos. Reconhecê-los sempre. Praticá-los, contê-los ou descartá-los. Desde que as crianças aqui chegam, muitos dos pais as ensinam que existem coisas que elas podem ter e outras que elas não podem ter. Falam de sentimentos e emoções que devem ser cultivados e alertam para sensações e desejos que seria mais prudente abdicar, renunciar, repelir. E crescemos formando nossas personalidades, acreditando que o correto é acompanhar os modelos impostos pela sociedade dirigente dos bons costumes. Então, como saber se é ou não certo aquilo que não está escrito em nenhum dos livros considerados sagrados? Como reconhecer em si mesmo um desejo, encoberto por crenças e tabus? Pensar sobre essa questão, considerar a variedade de vidas, valores e comportamentos existentes e encontrar o próprio certo. E se ao procurarmos nossos desejos e sonhos, encontrarmos excentricidades consideradas estranhas ou reprovadas socialmente? Precisamos aprender a perceber, reconhecer e reconsiderar tudo isso. Precisamos aprender a pensar com as memórias que trazemos adormecidas em nosso campo mental. Precisamos abrir os olhos da mente, tal e qual estamos aprendendo a enxergar com os olhos do coração. Precisamos encontrar o equilíbrio entre o sonhar, o desejar e aquilo que chamamos de politicamente correto.
Explanação dos mentores. Pelo espírito arquétipo Encantados, Maria Clara, a Clarinha. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vim aqui conversar com vocês, mas antes eu vou fazer algumas perguntas. Quem já falou com o Papai do Céu? Quem já perguntou para o Papai do Céu o que pode e o que não pode ser? Quem já perguntou para o Papai do Céu o que pode e o que não pode fazer? Quem já falou para o Papai do Céu o que pode e o que não pode ter? Se alguém perguntou essas coisas para o Papai do Céu, com certeza absoluta ouviu ele responder que tudo pode. Tudo é possível quando é sentido, quando é pensado, quando é desejado e quando é feito segundo as verdades do amor verdadeiro. Eu nunca ouvi o Papai do Céu falar para nenhum dos espíritos, nenhum dos tios, das tias que vivem lá na casa dele, que para ser feliz é necessário renunciar às coisas maravilhosas e perfeitas que ele criou. Muita gente, interpretando as regras do homem e da sociedade, entendem que sempre quem abre mão das coisas boas é quem tem mérito aos olhos do Papai do Céu. E não é assim. Deixar de fazer as coisas que gosta, ficar passando por privação, por escassez, nunca vai ser o remedinho que vai curar a alma, e menos ainda, nunca vai ser a determinação exigida pelo Papai do Céu para os homens e as mulheres, para as pessoas evoluírem. O tio Chico fez isso, sabia? Ele tirou toda a roupinha nova dele que tinha no corpinho dele, vestiu roupa simples e entregou todas as roupas novas para o papai dele e para as pessoas que moravam do lado dele. Entregou todos os bens para essas pessoas. Isso que o tio Chico fez teve um propósito sagrado, permitido pelo Papai do Céu. Mas o Papai do Céu, ele nunca disse para o tio Chico e para ninguém fazer isso. Nunca. Um dos desejos mais fortes do Papai do Céu é que todos os filhinhos dele sintam de verdade o forte desejo de viver a própria vida. Ô, gente, eu não estou falando de sobreviver. Eu estou falando que o Papai do Céu fala que todo mundo, todos os seres, precisam aprender a viver uma vida verdadeira. Uma vida fundamentada nos princípios do amor, da justiça e das leis do Papai do Céu. Isso não é fácil? Eu acho fácil fazer isso, viver a vida assim, com essa verdade. Acho maravilhoso. É uma vida com objetivos claros, definidos pelo bem. A si mesmo, fazer o bem para si mesmo e o bem para todas as outras pessoas. É uma vida motivada pela disposição diária, contínua, para ser legitimamente feliz. Não tem dia de tristeza. O Papai do Céu quer ver todo mundo feliz.
Todo mundo precisa compreender que tem o direito absoluto de morar aqui nessa terra abençoada. A mamãe chama isso de pertencer, de se sentir bem-vindo, de se sentir acolhido, respeitado pela sua individualidade. E os tios, eles já ensinaram várias vezes que todos nós somos sementinhas do Papai do Céu, igualzinho o Papai do Céu, e que podemos sonhar, podemos querer as coisas, desejar as coisas, podemos criar tudo o que a gente sonha, deseja. Podemos fazer tudo isso vivendo com alegria e paz nos nossos corações. Então, se o que está faltando é a coragem para viver os sonhos e os desejos, é dessa sensação e dessa confirmação de que nós existimos porque o Papai do Céu já nos criou, nos amando infinitamente, que nós precisamos despertar essa coragem e com ela nos aventurar e colhendo em busca dos desejos da gente. É claro que fazer isso de um jeito responsável, né, gente? Mas a gente precisa ter coragem, a gente precisa se aventurar na busca dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Quantos valores são considerados pela sociedade como verdadeiros desvalores? Quem já pensou nisso? Uma pessoa que vive a homossexualidade, você sabe o que é homossexualidade? Por exemplo, a mamãe seria homossexual se ela gostasse, em vez do papai, gostasse de outra mulher. Mulher que gosta de mulher, homem que gosta de homem, não importa. Quando uma pessoa que vive a homossexualidade, ela pode ser enquadrada no perfil de uma pessoa sem valor social respeitado, só porque ela é diferente? E aquelas pessoas que escolhem experimentar aquelas coisas que os homens chamam de drogas? Elas nunca vão poder ser consideradas pessoas equilibradas, conscientes de si mesmas e capazes de fazer o bem para as outras pessoas porque elas usam drogas? E aquelas pessoas que escolhem viver em situação de perigo, gostam de praticar esportes considerados de alto risco, gostam de caminhar por trilhas desconhecidas que não foram demarcadas pelo homem? Essas pessoas não são o que a sociedade chama de pessoas inteligentes? Elas são burras porque elas vivem sempre em estado de perigo, desrespeitando o copinho que o Papai do Céu deu? Ainda tem aquela pessoa que escolhe viver enclausurada, fechada, trancada, voltada para si mesmo. Essa pessoa seria, no mínimo, alguém com traços de egoísmo, certo? Porque ela não quer viver em sociedade. Então a gente pode entender que essa pessoa não tem nada para contribuir na evolução dos seres humanos? A gente não pode esquecer de falar daquelas pessoas que chegam aqui na Terra já trazendo nos seus corpinhos algum tipo de deficiência. Parecem seres anormais, dentro daquilo que alguns homens aqui da Terra catalogam como normal. Algumas pessoas chegam trazendo uma deficiência, outras adquirem essa deficiência depois de um tempo que já estão vivendo aqui com seus corpinhos normais, como diz os homens daqui.
Então essas pessoas não são importantes para a evolução do planeta porque elas são anormais? Do jeito que as pessoas falam, né? Anormais. Vamos pensar, gente, por favor. Aquelas pessoas que têm uma experiência pretensamente maior, consideradas de elevado senso moral, são as únicas pessoas então que estão autorizadas a indicar o caminho para todos os outros, em sobreposição a essas outras pessoas marcadas que eu falei antes. Só os inteligentes, os que têm senso elevado de moral, é que podem decidir o caminho da população toda do mundo. Não, né, gente? Por favor. Só porque uma pessoa vive a condição de ser homossexual, isso não significa que ela tem menos valor moral ou menos sabedoria emocional. Geralmente, essas pessoas que têm a coragem de viver um desejo considerado fora do padrão normal pela sociedade, são pessoas de autocontrole e estabilidade emocional, mental e espiritual. E quando elas vivem o amor da maneira verdadeira, honesta, legítima, então elas são grandes propagadoras das leis do Papai do Céu. Como que poderiam os mistérios das flores, das folhinhas, das ervas serem conhecidos e manipulados em favor de potentes remédios se não houvesse alguém disposto a experimentar esses elementos da natureza? Como poderíamos desenvolver métodos, equipamentos e diferentes criações que protegem, facilitam, ajudam e inclusive evitam grandes acidentes ou então infinitas catástrofes, se não houvessem aquelas pessoas dispostas a se arriscarem para sentirem todos os percalços, emoções, sensações e condições daqueles eventos horrorosos? Como poderíamos aprender a escutar as vozes dos nossos corações e os ensinamentos das nossas almas se a gente não tivesse aprendido a ficar quietinho? Como que a gente pode aprender a ficar quietinho se a gente não tem a coragem de ficar sozinho com a gente? Como que a gente pode se autodescobrir, descobrir os nossos desejos, se nós nos colocamos, não consegue se colocar olhando só para nós, para nossas reações quando a gente está sozinho, observando o tempo, que olha fica claro, olha fica escuro, olha fica fácil, olha fica difícil. Assim como o Papai do Céu criou o dia, criou a noite, criou o sol, criou a lua, assim como o Papai do Céu permite aprender com a luz e com as trevas, assim como existe o universo e o cosmos, assim é o equilíbrio. Tem que ter sempre os dois lados. Nem todos os seres que vivem a homossexualidade, nem todos os seres que consomem drogas, nem todas as pessoas que arriscam as suas vidas e os seus corpos físicos, nem todos aqueles que vivenciam deficiências ou escolhem uma vida recolhida são seres equilibrados. Claro que não. Claro que eles não são, na sua maioria, seres equilibrados, conscientes e despertos.
A maioria não vive em harmonia com os próprios princípios do bem viver. Mas, gente, nem todo mundo que carrega uma experiência enorme, um conhecimento que todo mundo acha que é o melhor, o maior, que tem um alto senso moral, nem todos eles são filhos emissários das vontades do Papai do Céu. Nem todo mundo que parece ruim é ruim. Nem todo mundo que parece bom é bom. Mas alguns estão a serviço verdadeiro dos comandos do Papai do Céu. O que eu quero dizer para todo mundo é que as regras criadas pelo homem, o homem que cria as leis aqui na Terra, as leis pelo bem e a favor do bem, os preceitos que são colocados também por aqueles tios agentes da fé, os ensinamentos das escolas consideradas mais famosas, mais conceituadas, porque os seus educadores são reconhecidos como os melhores. Todas essas pessoas, tudo isso, só tem validade se for embasado nos valores e princípios divinos que são inspirados por homens, pelos espíritos da verdade. Tem que ser inspirado pelos espíritos da verdade e vivido sob o amparo e a proteção do sagrado. Falando de um jeito mais calmo. Agora que eu já falei tudo do jeito que o tio explicou, os preconceitos e os dogmas, todos eles devem ser banidos, jogados para fora do coração das pessoas. Todo mundo precisa, urgente, jogar esses sentimentos fora e precisa saber que tudo o que acontece no mundo, por mais feio que possa parecer, tem um motivo. E é do conhecimento do Papai do Céu. Ele sabe tudo, sempre, gente, sempre, sempre. Por isso, procure conhecer os seus desejos mais íntimos. Procure colocar esses desejos sob os cuidados do Papai do Céu. Lembra do silêncio? Do conversar com o Papai do Céu? Do ouvir a voz do coração, a voz da alma? Então, reconhece o seu desejo e conversa com o Papai do Céu. Fica aberto, receptivo para as inspirações que o Papai do Céu vai entregar para você, como resposta às suas dúvidas, às suas perguntas. Quando o Papai do Céu fazer chegar no seu coração uma gostosa sensação de que o seu desejo foi acolhido por ele, então pratique o seu desejo. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Se você entender que de alguma maneira isso não vai fazer bem para você, ou mesmo que faça bem, entregue alegria, pode levar desconforto para o outro, então contenha o seu desejo. E o seu entendimento que cegar é de conforto, se ficar desconfortável, então descarta o seu desejo. Não é fácil. Nenhum ser humano vivente nessa terra, nenhum ser espiritual vivendo no mundo dos espíritos, nenhum ser, nenhuma criatura divina conhece a verdade sagrada. Somente o Papai do Céu conhece os motivos dos nossos desejos, e somente Ele alcança o nosso desejo maior. Somente o Papai do Céu nos permite viver em harmonia, em paz, com felicidade, com os nossos sonhos e os nossos desejos. Somente o Papai do Céu é que quer
genuinamente que a gente seja feliz, que a gente seja genuinamente feliz, igual Ele quer, genuinamente, de verdade. Acredita em mim. Os desejos são sonhos. Os sonhos são presentes. São para serem vividos, experimentados. E para experimentar e para viver tem que ter equilíbrio. E só o Papai do Céu vai dizer para você se está certo ou se está errado. Nem sempre o que o homem fala está certo. Quase sempre as regras que foram criadas pelo legislador é para defender as pessoas e para proteger as pessoas e para dar um direcionamento para as pessoas. Mas existe muitos equívocos acontecendo na tela. Muitas pessoas abrindo mão de muitas coisas importantes, se privando de ser feliz e ter um desejo seu vivido, porque alguém falou que aquilo vai impedir ela de chegar lá no mundo novo, de alegria, de paz, de amor. O que vai permitir que as pessoas cheguem no mundo novo é elas viverem com equilíbrio, com amor, pensando na felicidade delas e não fazendo ninguém infeliz. Pensa nisso. Oração de encerramento. Momento de significativo e profundo aprendizado, Senhor. Queira todos nós termos a sabedoria para aplicar todos esses ensinamentos, desde as coisas mais simples de nossas vidas até as mais complexas. Queira todos nós saibamos filtrar a beleza de um comportamento de retidão e sintonia com vossos mistérios e os valores e princípios da sociedade que nos ampara. Queira todos nós consigamos ouvir as vossas vozes. Queira todos nós encontremos a verdadeira vontade de viver, com legitimidade e alegria. Obrigada, Pai, que a minha emoção por tão grandioso ensinamento alcance o vosso coração e se faça a mais sublime das gratidões.